Olá, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula. Boa noite. Quinta-feira, né? Pós semana de feriado, acho que deu para todo mundo conseguir recuperar as forças aí. Muitas atividades, né? Acadêmicas também. Mas vamos dar continuidade aqui à disciplina do segundo bimestre. Eu tenho algumas mensagens ainda pendentes no meu WhatsApp, solicitando alguns esclarecimentos. Eu hoje ainda também não vou conseguir responder porque eu estou exausto. Parei de trabalhar tem uns 20 minutos, foi o tempo só de tomar água, um café e iniciar a aula aqui. Mas amanhã eu me comprometo a responder aquelas mensagens que estão lá no WhatsApp pendentes, tá? De orientação. Bem, a aula de hoje nós vamos ver sobre série uniforme. Mas, assim, prestações são séries, né, uniformes. E a uniformidade porque são aqueles valores que são iguais, se repetem no fluxo. Até então a gente viu séries uniformes do tipo pós-antecipada. Quer dizer, depois de um determinado tempo eu faço o pagamento. Então eu contraio uma dívida, né, e depois de um determinado tempo eu faço o pagamento. Hoje a gente vai ver sobre a série uniforme ou prestação, mas antecipada. Nesse caso, no momento em que eu faço, que eu gero a dívida, eu já pago uma parcela. Então, a gente vai ter uma pequena variação nas fórmulas aqui que nós utilizávamos antes, quando a gente utilizava as prestações pós-antecipadas, para agora o formato antecipado. A respeito de esclarecer entre pós-antecipado e antecipado, eu vou projetar aqui dois fluxos para poder explicar um pouco melhor para vocês. Um momento, por favor. Bem, aqui nós temos o fluxo que a gente já vinha trabalhando quando nós calculávamos as prestações, as séries que a gente chama aqui agora de pós-antecipadas. Isso assim, né, entre parênteses aqui, sem entrada. Então, quer dizer, eu contraía a dívida, depois de um tempo eu começava, então, a pagar as prestações referentes àquela dívida. Então, o fluxo ele tinha aquele comportamento. No momento zero, então, eu captava aquela dívida e a partir do primeiro período, então, eu começava a pagar, né, prestações, séries uniformes, né, e, então, são todas iguais. O que vai aprender hoje é justamente uma situação um pouco diferente. A pessoa, ela faz o seguinte, olha só, vou contrair a dívida, mas eu quero que o impacto dos juros seja o menor possível no meu pagamento dessas dívidas. Então, eu prefiro começar a pagar já a partir de hoje, que eu peguei essa dívida, eu quero começar a partir de hoje já a pagar a primeira parcela. E depois eu pago, depois de 30 dias, ou depois de um ano, ou depois de 2 meses, a frequência do tempo, né, das parcelas é que vai dar esse ritmo, né? Mas eu pago primeiro o valor, imediatamente a dívida, e logo depois, né, nos próximos períodos, eu vou pagando esse mesmo valor. Aí vocês podem falar assim, professor, mas se a pessoa está pagando uma parte ali quando ela está contraindo a dívida, então quer dizer que ela está dando uma entrada perante aquela dívida. Tá, ela está dando uma entrada, mas o propósito dela é dar uma entrada em que seja o mesmo valor das prestações. Ela não quer dar uma entrada qualquer valor. Ela quer que seja o mesmo valor que vai se repetir depois. É uma entrada, mas o comportamento dela é um pouco distinto, porque não é uma entrada arbitrada pelo que a pessoa tem no caixa dela, no bolso dela, para poder pagar ali. É uma entrada baseada no valor da prestação, ela antecipando uma parcela para o mesmo momento ali. Consequentemente, ela dando entrada ou ela antecipando, né, um valor de uma parcela dessa daí, obviamente ela vai diminuir, né, o montante da dívida dela e a amortização, obviamente, que é onde vai ser
ocorrer, né, a capitalização, ali, os juros, vai ser um valor menor em função dela ter antecipado uma parcela. Então, sim, eu fechei seu microfone, tá, Tyler? Thalia, fui eu que fechei. Então, aqui, ó, quando eu tenho uma dívida, eu vou fazer pagamentos 30 dias após, um período após, né? 30 dias, 2 meses, ou 1 ano, 6 meses depois, né? Se isso for semestral. E aqui, no caso de eu antecipar uma parcela. Conseguiram entender a diferença de um para o outro? Sinalizem para mim, por favor, quem conseguiu entender. Ok, obrigado. RFABS, não sei. Rafael. Ok, obrigado, Rafael. Bem, pessoal, então, assim, né, o Rafael já manifestou que houve um entendimento, então espero que os demais também. Caso alguém não tenha entendido a diferença de uma série pós-antecipada para uma série antecipada, essa ideia, né, a nível de fluxo, por favor, vou aproveitar o momento para que eu possa esclarecer isso daqui melhor. E é isso mesmo, Rafael. Ele é muito corriqueiro. Isso daí você, em qualquer negociação que você vai ter parcelamento, você tem essa opção. O que é corriqueiro também ter carência, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco nas atividades, né? A carência, ela é um tipo de série uniforme post-antecipada. Só que ela não só é após um período eu começo a pagar. Pode ser após 3 períodos eu começo a pagar. Após 6 meses eu começo a pagar, o que é comum agora na pandemia, muitos casos está ocorrendo isso. Então, ó, tá, você quer contrair um empréstimo, ok, pega o empréstimo aqui, depois 6 meses você começa a pagar. Então, essa carência a gente vai ver também depois aqui o impacto, né, nas parcelas, como é que a gente trabalharia com isso. Mas, de fato, quem é que nunca precisou avaliar a possibilidade de parcelar alguma compra ou uma dívida, né? Então, isso aí é tranquilo mesmo. Agora, para a gente poder aplicar esse conceito aqui, eu trouxe... Ei, Carla, tô te devendo resposta lá no WhatsApp. Eu cheguei até a abrir, não ouvi, tá, os áudios, mas hoje eu não vou conseguir, mas amanhã eu te prometo que eu te respondo, tá? Não tem problema, não. É jóia, obrigado pela compreensão. Obrigada a você. Então, vamos aqui para a primeira atividade, onde a gente vai ter que aplicar esse conhecimento, esse entendimento sobre prestação antecipada, sobre prestação pós-antecipada e ainda prestação pós-antecipada com carência. Aí eu trouxe um exemplo aqui para nós analisarmos, que é o seguinte, ó, você precisa adquirir um notebook que é vendido à vista por R$ 2.700. Notebook bom. Ao conversar com o vendedor, houve a oferta de pagar em 5 vezes, a uma taxa de juros mensal de 3%. Então já foi estabelecido, olha, serão 5 parcelas, 5 prestações, o valor do notebook é 2.700 à vista e qualquer parcelamento que eu fizer estará exposto a uma taxa de juros de 3% ao mês. Para o parcelamento, foram disponibilizadas 3 formas, listadas a seguir. Defina o valor das prestações para cada forma de pagamento. Aí a primeira delas, começar a pagar 30 dias após a compra. Então quer dizer, eu compro o notebook, o retiro da loja, contrair a dívida, depois de 30 dias começo a pagar. Então, classicamente uma série pós-antecipada, porque a gente já vinha trabalhando nas aulas. Agora a letra B, começar a pagar no dia da compra. Então, quer dizer, no dia que eu for lá na loja, tiro o notebook, levo para casa, eu já pago a loja essa primeira prestação, nesse mesmo dia. Então, aqui a gente começa a trabalhar séries uniformes antecipadas. E a terceira possibilidade, né, de você pagar esse notebook é começar a pagar 4 meses após a compra. Então, aqui entra uma série uniforme pós-antecipada, porém tem carência ali 4 meses. É isso que a gente vai trabalhar aqui e desenvolver para que vocês possam, então, logo na sequência, resolver o exemplo 2. Nesse primeiro caso aqui, é o clássico que a gente
Já faz. Então, começar a pagar 30 dias após a compra. Eu vou colocar a fórmula aqui e vou resolvendo. Mas vamos fazer juntos. Tentem fazer aí também, só para a gente poder reforçar o entendimento de prestação pós-antecipada. Então, essa fórmula aqui, que a gente já sabe, né, da aplicação dela, eu só vou substituí-la aqui e calcular o valor. 579,56, não, 589,56. Então, ok. Então, aqui a gente tem o valor da prestação. No caso clássico, então ele compra o notebook 2.700, depois de 30 dias ele começa a pagar as prestações. Cada prestação, R$ 589,56. Esse é o valor de cada das 5 prestações, né, que ele vai pagar. Não há nada de mais, não há nada de novo aqui na letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B, ela pede uma antecipação. E aí, nessa antecipação, a gente vai ter que pegar e fazer ajustar a fórmula para poder ela receber a antecipação de uma parcela. Nesse caso aqui, a gente vai pegar essa mesma fórmula e ele diz aqui que é o seguinte: o meu numerador, quando eu estou calculando aqui minha prestação, ele é elevado, essa potência aqui, a quantidade de prestações que eu estou gerando. Só que nesse caso, eu vou considerar com que seja menos uma prestação, já que eu estou antecipando, né? Olha só, ele vai calcular 5 prestações. Mas as que serão projetadas após a dívida serão 4. Uma é o que ele está antecipando. Então, nessa fórmula aqui, onde eu tenho essa potência aqui do N, eu vou pegar e vou fazer um ajuste nela. Então, eu coloco N-1 como sendo a potência. Que quer dizer, então, que eu vou gerar 5 prestações, no entanto, uma é antecipada. Então, eu desconto ela aqui no meu N, do meu numerador. Então, aqui entra o -1, porque eu estou antecipando uma parcela. Agora aqui faço as devidas substituições. Aqui, copiar esse daqui que já tem os valores. Professor, vai ficar o N-1 só em cima? Só em cima. Porque se eu desconto embaixo também, aí eu estou trabalhando com 4 prestações. Ele está calculando como se fosse para 4. E não é só o numerador que eu estou descontando uma, mas o denominador ele continua com 5 prestações. Ok, entendi. Você pode ver que aqui vai ser N-1, então aqui vai ficar 4. Então ele sabe, opa, uma é antecipada. Mas são quantas que eu tenho que fazer de fato? Tá aqui, são 5 que de fato você tem que fazer. Tá? Só que uma vai ser paga no dia que você pega o notebook lá na loja, que você aceitou a compra dele. Vamos ver qual o valor que isso daqui vai dar. Professor, Pois não? embaixo é elevado a 5 mesmo? Sim, embaixo é elevado a 5. Tá. Aqui é elevado a 5 mesmo, porque são 5 prestações que a gente está considerando aqui. Aí é só em cima que a gente vai descontar uma. Entendi. Tá? Então a fórmula mantém N-1 aqui e aqui fica o N mesmo. Então aqui é 5 menos 1. Eu já coloquei 4 direto, né? Fazer o cálculo. Obrigado.
572. Ô, professor, Pois não? deixa eu te perguntar uma coisa que não é relacionada a essa aula, só para tirar uma dúvida rapidinho. Ok. Em relação ao trabalho que a gente tem que entregar amanhã, você pediu para fazer a lista de compra. Você quer tudo escrito detalhado, os produtos que a gente comprou no supermercado, preço unitário do supermercado, a quantidade que a gente está comprando, você quer isso tudo detalhado? É isso mesmo, Alexandra. Mas não precisa ser uma lista gigantesca, tá? Faz uma lista pequena, assim, até no máximo 20 itens. Coloca a quantidade mais, né? Aumenta a quantidade para dar o valor maior. Você coloca lá, vou comprar 5 quilos de arroz, né? E tá dando uma lista imensa. Não, então vou colocar aqui que eu vou comprar 20 quilos de arroz, que aí aumenta o valor do arroz para não ficar listando muita coisa. Não é esse o propósito, não é vocês terem tanto trabalho manual, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Então, olha só. Professor, Pois não? desculpa. No final da aula, você pode tirar umas dúvidas sobre essa atividade? Sim, posso sim. Eu vou deixar um tempo para eu poder tratar isso com vocês nessa aula ainda. Fechou então. Valeu. Tá ótimo, obrigado. Bem, pessoal, aí aqui é o seguinte, vocês começam a perceber, olha, quando ele não dá entrada, e lembrando, né, a entrada tem que ser o mesmo valor das prestações, por isso que a gente é obrigado a calcular, porque se você chega lá na loja, eu quero te dar uma entrada e quero ver as outras prestações dessa diferença. Então, digamos o seguinte, né, são 2.700, eu quero dar 700 de entrada. Aí o pessoal, então tá, então sua dívida vai ser de 2.000. Ela, ao pegar e gerar 4 prestações depois dessas de 2.000, não dá R$700. A pessoa quer, olha, eu te pago a primeira prestação agora. Então, quer dizer que eu preciso saber o valor que vai ser de cada prestação, considerando que vai ser antecipada uma. Por isso, a gente tem que passar por essa fórmula aqui, tá? Então, assim, passando pela fórmula, a gente sai de 589,56 para 572,39, com ele antecipando uma prestação. Então, ele vai pagar mais 4 prestações de 572,39. Nesse caso aqui, quando ele não antecipa, obviamente que a dívida dele continua 2.700, né, que vai capitalizar ali durante 30 dias, que ele não pagou nenhuma ainda, então o valor da prestação das 5 fica maior do que quando ele antecipa uma. Ok? Ok. Então tá. Agora, assim, um pouco mais de atenção nessa letra C. Porque a letra C, apesar de que nós já fizemos isso, e qual seria o valor da primeira parcela da compra antecipada? O valor, ele é igual, tá, Rafael? Ele não se altera. Ele quer dizer o seguinte, olha, serão 5, tá? 5 de 572,39. Porém, a primeira ele paga à vista. Então, a primeira parcela que ele vai pagar ali na compra antecipada é 572,39. O negócio é que ela não tem, por ser uma prestação, ela não pode ter valor diferente, a primeira ser diferente das outras. Tem que ser o mesmo valor. Por isso, e é isso que essa fórmula consegue fazer. Essa fórmula aqui consegue gerar valores iguais e considerando que o primeiro vai ser à vista. Então, quer dizer, ele vai descontar da sua dívida, né? Você vai ter um valor menor de prestação e o valor que você vai dar à vista vai ser igualzinho aos outros valores do seu parcelamento. Então, não, nesse meu caso aqui, você está dando um valor que ele é igual à prestação. Ok. Então, tá. Nessa letra C aqui, ó, começar a pagar 4 meses após a compra. Toda vez que o pagamento é após a compra, é pós-antecipado, você não dá nada de entrada. Mas esse daqui é um caso em que o pós-antecipado, ele é recrudescido, ou seja, ele é piorado, né? Ele é piorado no sentido de capitalização, de juros. Eu aumento, eu incremento a minha dívida e depois eu pego esse valor acrescido de juros e vou, então, gerar prestações para ele. E aí ele está falando o seguinte, olha, começa a pagar 4 meses após a compra. Então, nessa situação aqui, começar a pagar 4 meses após a compra, quer dizer que eu vou começar a pagar no mês 4
em diante. Então, como são 5 prestações, eu vou pagar no mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8. Começo no mês 4, vou terminar no mês 8. Agora, qual o valor dessas prestações? Então, eu teria que mês 0. Coloca, vai ficar. Opa, sem espaço, porque senão vai ficar. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Então, hoje mês 5. Aí então ele diz o seguinte, olha, aqui você contrai a dívida, 2.700, mas você só começa a pagar aqui. Então, ou seja, qual o valor dessa prestação no mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8 que eu vou pagar? Não é o correto eu pegar esse valor de 5 prestações aqui que foram geradas. Elas foram geradas... Desculpa. Elas foram, esses 2.700, para essa prestação de 589,56, considerou que depois de 30 dias. Então, se eu fosse começar a pagar depois de 30 dias, aqui eu receberia, então, prestações de 589,56. E elas viriam do mês 1 até o mês 5, pronto, para esse cenário aqui. Mas não é. Eu não vou pagar nada aqui. Não vou pagar nada aqui. Não vou pagar nada aqui. Vou começar a pagar no mês 4. E aí, eis a questão. Se eu uso essa fórmula aqui, direto nela, eu estou considerando que eu estou pagando a partir do primeiro mês. E aí eu não estou tendo carência. Então, eu preciso encontrar um valor aqui dessa minha dívida que me permita aqui, esse valor que estiver aqui, eu aplicar essa fórmula para encontrar prestações que serão pagas a partir de 30 dias. Então, ou seja, se eu tiver um valor aqui da minha dívida e eu gerar prestações dele com essa fórmula, vai automaticamente vai me indicar que eu vou começar a pagar aqui. Então, 30 dias depois. Ótimo. Então, o que vocês acham que eu preciso fazer nesse caso aqui para conseguir encontrar o valor da minha prestação? Seria incluir mais 3 parcelas? Como, Laura? Eu não te ouvi direito. Você pode repetir, por favor? Seria incluir mais 3 ou 4 parcelas no valor de parcelas que ele já tem? Não, Laura. Lembra quando a gente estava começando a trabalhar sobre juros compostos, juros simples também, né? Que o dinheiro, quando ele avança no tempo, o que acontece com aquele valor do dinheiro? Quando ele vai para frente no meu fluxo? Eu tenho que fazer o que com ele? Eu não sei. Oi, Laura. Não ouvi. Não sei. Não sabe? Eu digo o seguinte, olha, se eu tenho R$100 hoje, aí eu falo o seguinte, Laura, eu vou te pagar mês que vem a 10%. Então, quer dizer que para eu saber quanto que você vai receber daqui a 30 dias, a 10%, eu vou pegar esses R$100 e vou jogar ele para frente, não vou? Um período, 30 dias? Ao jogar esses R$100 para frente, a 10%, esse novo valor aqui, no período 30 dias depois, ele é o mesmo 100? Não. Não. Ele é o quê? Ele vai ser maior, né? Vai ser maior. E o que vai fazer ele ser maior? No caso, teria que capitalizar ele. A capitalização. Então, quer dizer, a taxa de juros vai fazer com que esse dinheiro aumente o valor dele quando eu lanço para frente. Então, quer dizer, esse 2.700 é esse o valor dele no momento 0. Se ele for para o momento 1,
Aí, então, no momento 1, o que eu teria que fazer? 2.700 multiplicado por 1 mais 0,03, não é? Elevado a 1. Aí eu não capitalizei 30 dias? Uhum. Aqui seria o 2.700 multiplicado por 1 mais 0,03 elevado a 2. Professor, eu posso fazer isso direto para o mês 4, né? Que é onde começa. Não, Ou eu ele tenho que fazer ser um mês indicado. antes, porque a gente vai utilizar uma fórmula aqui para poder calcular as prestações que Ah. considera que você vai começar a pagar 30 dias, um período depois desse momento que você calculou. Confundi. O mês 3, eu posso fazer direto do mês 3 e jogar esse valor para fazer o cálculo da parcela. Perfeito, Lucas, isso mesmo. E aí, qual seria o valor do mês 3 que você utilizaria nessa fórmula aqui no PV? É justamente o 2.700 multiplicado por 1 mais I, que é o 0,03, elevado a 3. Eu estou movimentando os 2.700 em 3 períodos. Então, qual o valor ficaria aqui? 2.950, verdade. Ah, obrigado, obrigado. Vírgula 36. 2.950, 950,36. 33? 36. 36. Ótimo, obrigado, Laura. Então, aqui temos o valor. Quanto que vale esses 2.700 com capitalização? 3 meses depois, qual o valor dele que seria? Seria, então, 2.950,36. Agora, a gente pode pegar essa fórmula aqui, usar esse 2.950,36 para encontrar o valor das prestações que serão pagas a partir do mês 4. Então, a carência, as pessoas acham assim, quer dizer que eu ganhei um tempo para poder começar a pagar um tempo maior do que os 30 dias. Você ganhou foi os juros. De fato, você ganhou tempo, mas você perdeu em dinheiro, porque está caindo juros em cima daquele valor ali. Nada é de graça. Nada é de graça quando a gente está falando em capitalização. Tá? Então, ou seja, aqui, quando inicia o pagamento, é que eu vou pegar e vou usar a fórmula, então. PMT vai ser igual... Vou calcular aqui, 2.950,36. R$ 644,22, né? Então, quer dizer que ele... Deixa eu pegar a fórmula aqui, só colocar aqui para conseguir seguir. Aliás, deixa eu pegar essa aqui. Professor, nesse caso, a gente continua usando N como 5? Sim, sempre. A quantidade de prestações não se altera, a não ser que no enunciado eu colocasse aqui, né? Começar a pagar 4 meses após a compra, porém, com 2 prestações somente. Aí tudo bem. Mas, assim, né, eu teria posto 5 aqui, nem seria correto eu mudar no enunciado abaixo algo que eu já tinha colocado aqui em cima. Isso pode gerar muito problema de interpretação, né? Você fala aqui que vão ser em 5 vezes, de repente você vem uma que fala que são em 3, é complicado, né? A não ser que eu não colocasse aqui, que também, aí eu poderia colocar, ó, para o parcelamento foram utilizadas 3 formas listadas abaixo. E não tivesse escrito 5 vezes aqui, aí eu poderia colocar aqui, 5 vezes começando a pagar, 4 vezes começando a pagar, ou 2 vezes começando a pagar, ou 7 vezes começando a pagar a partir de 4 meses após a compra. Mas nesse caso não, está no enunciado maior, já aqui 5 vezes, então tudo aqui terão que ser 5 prestações mesmo, tá? Então aqui, isso. Tá, ok, obrigada. Nada, obrigado a você. E aí aqui a gente consegue descobrir
o valor da prestação. Então, todos os meses aqui. Mês 4, mês 5, mês 6, mês 7 e mês 8. Então, ou seja, ele sairia, se ele não tivesse tido carência, ele pagaria 5 prestações de R$ 589,56. Mas se ele optar por ter carência ali de 4 meses, ele vai pagar de 580 e alguma coisa, 589, ele vai passar a pagar 644,22. Ok? Ok. Ok. Então tá. Ok. Agora eu só vou pedir que vocês pratiquem essa questão aqui, que é a 2. É a mesma linha de raciocínio praticamente. Eu só vou copiar a fórmula ali do antecipado, pós-antecipado, para vocês ajudar aqui. Aqui é a mesma que a gente já utilizava. Então, aqui está o problema, aqui está a forma aplicada. É a mesma linha de raciocínio. É para praticar mesmo, para fixar, que a gente viu nessa aula. Fiquem à vontade. Sim, Rafael, quer perguntar alguma coisa? O senhor ouviu? Não, Rafael, não ouvi não. Só muda então o seu microfone. Ih, rapaz. Então, deu 2.900. Só um minutinho, peraí. Ah, o anterior? Peraí que eu vou sair do outro aqui, professor, desculpa. Não, fica tranquilo. Deu R$ 2.900 a parcela começando a pagar 4 meses depois, né? Aí devido à taxa, isso. Aí devido à taxa, ele teve que pagar ao todo 3.000 e porrada. Correto? Ah, você fez a somatória. Isso, seria isso, basicamente, ou o meu pensamento está equivocado? Assim, a gente não soma nesse caso aqui. Como são séries parceladas, para você ter uma ideia de grandeza, tudo bem, você pode até somar, né? Você só não pode afirmar que o resultado daquela soma seria o valor monetário desses 3.000 e poucos. Ele vai receber 3.000 e poucos em unidade de dinheiro mesmo, né? Em dinheiro mesmo ele vai receber isso. Mas o valor que é dessa soma é muito maior, porque quando ele recebeu o primeiro 644,22, possivelmente quem recebeu não fica esse dinheiro, né, parado, ele vai lá e aplica, então aquele dinheiro começa a render também, aí ele recebe a segunda 644,22, né, a loja, seja lá o que for, ela aplica aquele dinheiro, coloca para render, aí no final de 5 meses, apesar dela ter recebido em dinheiro 3.000 e poucos reais, quando ela for na poupança, digamos que ela tivesse aplicado na poupança, cada parcela dessa, ela vai ter muito mais do que esses 3.000 e poucos reais. Então, assim, o valor que esse dinheiro gera, a gente não soma. A gente tem que pegar e jogar a capitalização em cima desses valores que já estão capitalizados. Você vê como é que juros é uma coisa que corrói o nosso dinheiro. Mas você teria que jogar
novamente capitalizar esses valores ao longo de 4, 5 meses ali, para você saber qual o valor efetivo que ela teria se ela reaplicasse cada prestação recebida dessa. Mas tudo bem, somou para uma ordem de grandeza, 3 mil e pouco. Se ela tivesse feito essas 5 aqui de 589 e pouco, seria o quê? 2.000 e... R$ 589,56. Aqui 5. 2.945, mais ou menos. Isso, 2.947. Então, ou seja, 2.947 ela pagaria se não tivesse carência. A partir do momento que teve carência, então o valor total que ela vai pagar aí passa para 3 mil e pouco. E o valor ficou maior por causa da carência, né? Ela requereu ali 4 meses para começar a pagar e não 1 mês. Entendi, professor. Obrigado. Então, toda vez que a gente for fazer essa equivalência, levando em consideração eu pagar 4 meses depois ou eu pagar na hora, eu tenho que levar em consideração como se o meu dinheiro tivesse aplicado. Vamos supor. Não, mas a questão do dinheiro aplicado é quando você quer ver o seguinte: quanto é que isso vale lá no final? Quanto é que isso vale lá no final? Quanto eu terei recebido, né? Qual o valor de tudo que eu recebi no final disso? É tanto que quando a gente vai encontrar um valor futuro, a gente joga mais juros ali. A gente coloca mais juros, né? Quando a gente vai encontrar um valor futuro. Então eu não posso pegar cada prestação dessa aqui de 644 e só somá-las e falar, não, no oitavo mês aqui vai estar com 3 mil e poucos reais. Não, no oitavo mês vai estar com mais do que 3 mil e poucos reais, porque cada valor desse vai receber juros também ao longo desses períodos até chegar esse oitavo aqui também. Mas isso é para uma análise, né, de capitalização, de quanto é que você conseguiria incrementar no valor que você está recebendo ali. Mas você falou assim, não, mas eu não posso matar. Você pode até somar. Uma comparação, a ordem de grandeza, pode somar, igual a gente está fazendo aqui agora. Como são os mesmos cenários, né, as mesmas situações, 5 prestações, só que uma tem carência e a outra não, tá, para comparação posso somar. Um deu 2 mil e pouco, pagando 30 dias após, o outro com carência dá 3 mil e pouco, ou seja, aumentou significativamente em função dessa carência de 4 meses para começar a pagar. Professor, essa questão número 2, são quantas prestações? Eu não as coloquei aqui? Não. Bom, hein? Deixa eu pegar e colocar aqui no meu carro. Obrigada. Não, obrigado a você. Obrigado. Professor, uma coisa, aquela parte do cálculo das prestações, igual vai. Pois não, Lucas? Essa aí é para uma entrada. Calma aí, acho que eu viajei. Deixa eu ler de novo aqui, calma aí. Tá, tranquilo. Essa aí para adiantar, para começar a pagar em 30 dias, eu esqueci de anotar a fórmula que você colocou aí. Tá, ok. Carência. Deixa eu colocar aqui, ó. E
É a fórmula de capitalização mesmo. Eu tenho até ela aqui já no... mais... É quando eu calculo o meu FV, né? Vou colocar a fórmula aqui. Você vai usar essa fórmula e depois você vai usar essa fórmula aqui. Essas duas que você vai ter que utilizar. Como é que vocês fizeram a respeito desses 15 mil reais? Eu, eu subtraí ele dos 60 mil. Eu Ótimo, também. isso mesmo. É o que deu a entender a questão. E é isso mesmo. Então, ou seja, né, você vai ter o valor da dívida sua mesma de 45 mil. Professor, o N da carência vai ser só um porque passou só 30 dias, certo? Beleza. O engraçado, O muda aqui, desculpa. É isso mesmo, certíssimo. o engraçado é que eu estou fazendo as fórmulas pelo Excel, igual você deu a dica lá, né? Não está muito bom não, mas eu estou fazendo. Aí eu fiz Você está utilizando a função? pela fórmula da... Sim, estou usando as funções do Excel. Ah, então tá, olha só. Aí, Ô Lucas, desculpa te interromper. Aquela função pagamento, não tem? Que a gente usa para calcular as prestações? PGTO. Aham. Você vai lá no Excel, né? Coloca em Aham. volta, PGTO, abre parênteses, se forma a taxa, número de períodos, né? Não, isso não. Eu estou fazendo só as fórmulas mesmo. Ah, você Eu está não estou calculando. chegando... Não, tranquilo, tranquilo. Eu ia dar uma dica da função, caso estivesse na função, eu ia dar uma dica quando ela é antecipada, como é que você altera ali para ele entender que é antecipada. Mas tudo bem. Depois eu vou aprofundar mais nisso aí. Aí, é só um comentário. Eu estava fazendo o cálculo do valor futuro, deu 45.495. Aí, pela fórmula das prestações, estava dando 45.495 também. Estava dando o mesmo valor. Eu fiquei, uai, como assim? Não, desculpa, eu não entendi. Você pegou e fez o quê? Que deu a mesma coisa? É porque não, então, os dados que eu estou usando o mesmo, né? Aí já estava salvo para pegar daquela célula lá o valor que eu estou colocando em cada célula para eu só ir substituindo os valores. Ah, tá, para dar o resultado. Aí deu o mesmo resultado. Não fiquei até sem entender. Não, deu o mesmo resultado da questão anterior, o mesmo resultado da onde? É isso que eu não entendi.
Não. O mesmo resultado nas duas fórmulas diferentes deu o mesmo valor. Para calcular o valor depois de um mês, nessa de calcular o valor futuro, e na de prestação também deu o mesmo valor. Não, é só um comentário, não tem nada a ver com nada. Não, tudo bem, daqui a pouco a gente resolver, a gente observa isso daí, então. Tranquilo. Uhum. Você já conseguiu fazer já dos três? Não, ainda não. Agora eu vou terminar. Tá, beleza, então. Terminei aqui. Só não sei se está certo. Coloca os valores, Lucas, por favor, digita lá no chat para eu poder verificar aqui. Tá, vou colocar agora. Obrigado. Pessoal, todos estão conseguindo fazer aí, resolver? Estão com alguma dúvida? Precisa de alguma orientação? Tá dando certo. Tá fazendo aula. Ou é porque eu estava copiando o enunciado que eu gosto de ter no caderno, para quando eu for fazer alguma outra questão, eu sempre venho ver algo parecido. Ah, entendi. Lembrando que assim que terminar a aula eu publico lá no portal, tá? Sim, inclusive o trabalho eu estava fazendo, vendo questões anteriores, que aí dá para dar uma luz melhor. Bom. Mandei.
Ah, tô vendo aqui, Lucas. Então, é a primeira vez que eu faço os cálculos pelo Excel mesmo. Aí eu não sei se está 100% certinho. Eu só não entendi por que na letra A você calculou o valor futuro, Lucas. É porque é 30 dias após a compra. Eu não tenho não calcular o valor futuro. Não, essa letra A, ela é o normal que eu já vinha trabalhando. Quer dizer, você vai comprar o carro na concessionária ali num dia, 30 dias depois você vai começar a pagar as prestações. Então, ou seja, esse valor dos 45 mil, ele não é capitalizado para depois gerar prestações. Ele já está dentro do ciclo de gerar prestações mesmo, porque depois que você se endividou ali, 30 dias você já começa a pagar as prestações. Se você capitalizar mais uma vez e jogar juros em cima desses 45 mil, vai coincidir de você estar pagando a primeira parcela. Então, não é esse Ah, caso. sim. Letra A, você contrai a dívida de 45 mil, depois de 30 dias você já começa a pagar as prestações, normalmente. Então eu não preciso, né? O único que eu teria que capitalizar então seria Aí a letra B você fez a igual letra C. a A, é a B sua. E a B você teria que fazer isso. A B você tem que capitalizar, você tem que, desculpa, a B você antecipa uma prestação. Então a sua resposta É, da letra B é a letra A. Recalcula a letra A, por favor, se dá igual a resposta da letra B. Que é a sua letra B na verdade, menor do que eu 1.021. calculei, tá? Isso, não, mas essa letra A sua é letra B, na realidade. É a antecipada, é quando ele vai pagar uma prestação. No dia que ele pega o carro, ele já paga uma prestação. Aí essa de 1.017. Tá certo. Tá certo. Eu fiz confusão aqui que eu esqueci de tirar o menos um. Ah, tá. Deixa eu ver agora. É, realmente, 1028,50. Letra A. Deixa eu colocar agora. E essa letra A original sua, que você colocou ali, a primeira letra A, é a letra C. Que é quando vai ter a carência ali, que vai começar a pagar, né, depois de 2 meses. Uhum. Esqueci de tirar aqui do mudo. Juros simples é bem tranquilo. O que que acontece? Não é 45 mil sua dívida? Então, 45 mil quer dizer que os juros sobre, se eu for pegar ali 45 mil reais, ah, só verificar um momento aqui, eu já te respondo, Rafael. Ok. Ok, tá certíssimo, Lucas. Então, com juros simples ele é muito fácil, porque, Rafael, os juros simples, os juros eles incidem sobre seu capital, né? Então, quer dizer que eu vou pegar ali essa minha dívida de 45 mil reais, vou dividir em 60 vezes esses 45 mil reais. No entanto, então, né, se eu pego 45 mil dividido por 60,
Quer dizer, então, que só de dívida seria R$ 750. R$ 750 em 60 vezes daria esses 45 mil. Então, quer dizer, a minha parcela sem juros, se eu não tivesse juros nenhum, minha parcela seria 60 vezes de R$ 750 cada um. Ah, mas tem juros simples, tem juros ali, que é de 1,1%. Ah, se ele tem 1,1%, quer dizer, então, que eu vou ter que pegar em cima do meu PV, meu valor inicial, ali, meu capital inicial, calcular quanto é que dá 1,1% dele, e esse valor eu vou, só que é 1,1% em 60 vezes, né? Então, quer dizer, quanto é que daria o valor total que eu estaria calculando ali? Estou querendo dizer o seguinte, vamos lá. Acho que eu dificultei o entendimento. Eu tenho R$ 45 mil. Vou pegar e vou fazer. Não, é de rir mesmo. Depois que eu fui tentar analisar o que eu estava falando, eu falei, meu Deus, está sem nexo. Eu tenho R$ 45 mil. Vou dividir em 60 vezes, não tenho juros, R$ 750. Ah, não, vamos pagar uns juros aí de 1,1%. Ok. Então eu pego R$ 750, que é uma prestação, e acrescento nela 1,1%. Então, R$ 750, se eu pegar e calcular quanto é que me dá 1,1% de R$ 750, dá R$ 8,25. Então, quer dizer que a minha prestação vai ser esses R$ 750 mais esses 8,25. Então, R$ 758,25 seriam as minhas prestações, 60 prestações iguais. Então, juros simples, pego a minha dívida, divido igualmente pelo número de parcelas e depois eu calculo os juros de cada parcelinha dessa ali e acrescento a ela, 1,1% em cima da parcela. É só isso, juros simples é tranquilo. Porque ele não é um sobre o mês anterior, não é sobre o mês anterior que vai se acumulando igual juros compostos. Ele é sempre sobre o capital. Então, é muito fácil calcular a prestação de juros simples. Não, nossa, a primeira vez que eu falei, estava meio de doido aquilo lá. Pessoal, posso resolver lá? Pode sim. Então tá ótimo. Pode. Aqui, vamos lá então. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir aqui os valores. Eu sei que é 45 mil, porque 15 é a minha entrada. Sei que a minha taxa aqui é 0,011. Ok. E aqui, então, eu tenho o valor, que é o 1.028,50. 28,50, né? Isso aí. Se tiver dúvida, por favor, me interrompam, tá? Vamos ver. Professor, o N ali não colocou. Ah, obrigado, Carla. Obrigado. Faltou aqui. Obrigado. 60 mesmo? Ah, não Agora tinha feito vamos então certo. para a letra B. Essa letra B aqui é quando a gente está antecipando uma prestação. Então, quando está antecipando uma prestação, quer dizer que o valor que eu tenho que contrair aqui tem que ser menor quando eu estou, né, pagando normalmente com 30 dias depois que eu contraí a dívida. Como eu estou pagando uma prestação no dia que eu contraí a dívida, então o valor dessas prestações tem que ser menor do que essa daqui. Então, aproveitamos os dados que já estão aqui. A única diferença é que aqui é 59. Mas tudo a mesma coisa.
1.017,31. Selecionar aqui. Ok. Então, vocês podem perceber que, de fato, né, fica uma prestação menor mesmo, já que ele está antecipando uma, né? Então, ao passo que aqui é 1.017,31, aqui está em 1.028,50. Um ponto aqui para a gente separar o milhar. Agora, em uma terceira situação, né, que ele tem carência, ele ganhou mais um mês para poder pagar além dos 30 dias normalmente que se faz. Então, quer dizer, eu vou ter que encontrar esses 45 mil depois de 30 dias, quanto que ele vale, esses 45 mil capitalizados depois de 30 dias. E aí sim, esse valor capitalizado de 30 dias sobre esses 45 mil é que eu vou gerar prestações então. Então, meu valor futuro aqui vai ser igual aos 45 mil. E o meu N vai ser igual a o meu FV aqui, 45.995,45. 45.495. Bom, deve ter sido arredondamento, Lucas, porque aqui no Excel deu inteiro, 45.495 inteiro. Vou manter ele exato, tá? Mas se alguém der o valor igual ao do Lucas, ali, 0,45, é em função de arredondamento mesmo, tá? O meu deu inteiro também. Ah, tá. Então, aqui, o valor que vai entrar aqui agora é o dos 45.995. Ah, professor, é porque no N eu coloquei 2, porque eu considerei 2 meses, eu esqueci que o primeiro mês não conta. Aí, quando eu coloquei N igual a 1, bateu, ficou redondo, tá certo. Ah, então ótimo. Que bom que você identificou aí. Valeu. Professor, Pois não? a minha conta aqui deu 45.495 também. Isso, Na calculadora. 45.495. Ah, é Ah, verdade. tá, porque tá 900. Não, é 495, sim. É que eu tô pegando a tela do Lucas aqui, tô copiando aqui. Mas Ah, tá. é 495. Obrigado. Não, aqui eu já posso colocar o valor final já. Que é justamente o 1.039,81. Ok? Pessoal, conseguiram entender o desenvolvimento aqui do exemplo, a solução? Eu consegui. Ah, que bom, que bom. Se alguém não conseguiu, vamos aproveitar a oportunidade aqui para eu poder revisar a explicação. Bom, se não tem dúvida, Laura, quer falar algo? Eu ia te perguntar em uma situação. Igual aí na C, ele começou a pagar 2 meses após. Aí, se no meio dessas prestações ele resolvesse adiantar 2 ou quitar, como seria? Então, no meio, né? Digamos que ele tivesse pagado 30 prestações.
aí ele quisesse antecipar as outras 30, né, faltantes, não é? É isso, mais ou menos? Sim, é isso. Então, aí aqui eu sei que esse valor aqui, ele está pagando, ele vai pagar 60 nesse valor aqui. Se ele pagar 30 dessas daqui, ficarão faltando outras 30. E aí, se ele quer antecipar essas últimas 30, quer dizer que eu tenho que descapitalizar 30 prestações dessa. Então, eu tenho que achar um valor presente, considerando esse valor de prestação aqui, no entanto, de 30 prestações eu antecipando, eu trazendo para um valor presente. Que quando eu calculo o valor presente, eu estou tirando juros. Então, valor futuro, quando eu calculo um valor futuro, igual aqui, quando eu calculo um FV, um valor futuro, eu estou acrescentando juros. Pode ver que saiu de 45, foi para 45.495, quer dizer que eu estou colocando juros. Quando eu saio de qualquer outro valor de PMT, de FV, e vou para um PV, calcular um PV, é sinal que eu estou tirando juros. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como ele quer antecipar, tem que tirar juros. Mas eu vou tirar juros de quantas prestações? Daquelas que estão em aberto. Então, se ele pagou 30, eu vou tirar juros de 30 delas. E aí, nesse caso, a gente tem a fórmula lá do PV, quando eu tenho o PMT, que eu aplico. Nesse caso aqui, eu usaria essa fórmula aqui. PV, quero achar o PV, né? Quero tirar juros de um valor sem juros. E o valor que eu tinha lá era esse 1.039,81. Eu vou tirar nessa taxa de 1,1%. Quantas prestações eu vou descapitalizar? Vou tirar os juros. A quantidade que ela quer antecipar, que são 30 prestações. Coloco aqui também. E aí calculo. E aí, nesse caso aqui, eu consigo ter o valor que ela teria que pagar para antecipar 30 prestações. Nesse caso, vou calcular aqui rapidinho. Ela teria que pagar 26.447. 26.447,19. É esse valor aqui que ela teria, 447,29. É esse valor aqui que ela teria que pagar para antecipar as dívidas dela, as últimas 30 prestações dela. Ah, mas esse valor é de hoje, que ela nem começou a pagar? Não, é um valor quando ela pagou a 30ª prestação. No dia que ela pagou a 30ª prestação, se calcular quanto que eu descapitalizando as últimas 30, naquele dia que ela pagou a 30ª prestação, o valor será esse, 26.447,19. Agora, se ela quer descapitalizar 30 prestações, digamos o seguinte, eu vou começar a pagar hoje a primeira prestação dessas 60, mas eu quero pagar hoje também essas 30 últimas prestações minhas, já quero pagar hoje também. Aí, essa descapitalização aqui, esse N, que eu peguei e utilizei, opa, cadê a fórmula que eu não coloquei a fórmula aqui, não? Eu apaguei. Que sonso. Eu apaguei e coloquei no valor aqui. Eu falei que daria os 26.447,19. Só que isso daqui eu estou dizendo que eu estou movimentando 30 parcelas. Se for no primeiro mês, eu paguei a primeira parcela e eu já quero antecipar 30, mas não 30 da segunda, terceira, quarta, não. 30 as últimas 30. Quer dizer, então, que eu vou movimentá-las, essas 30 parcelas, ao longo de um tempo muito maior do que eu estou querendo trazer. Então, ou seja, quando eu as trouxe para o período 30, dava esse valor aqui. Agora, se eu quero trazer esse valor, porque ele já está reunido, já o valor das prestações, se eu quero trazer ele para 29 períodos antes, aí eu vou considerar que esse PV é um FV e eu vou calcular um PV dele ainda. Quer dizer, eu vou descapitalizar esse valor ainda para eu encontrar caso eu quisesse hoje.
Fui claro ou eu não consegui te explicar direito? Não, foi sim. Era até um gancho para a última do trabalho. Ah, tá. Não, Não, vamos entrar agora então na. sim, eu já fiz as duas primeiras, aí eu tinha pausado agora para deixar a aula para depois fazer a última. Ah, mas Mas vamos entrar nos deu para trabalhos. entender. Só vou fechar aqui. Ô, Rafael, mas a intenção é essa mesma, tá, Rafael? É pegar, passar os exercícios aqui para vocês verem como é que, a partir do enunciado, como é que vocês selecionam uma fórmula e aplicam aqui. Mas, assim, eu não tenho, né, essa expectativa de que, não, posso passar qualquer problema que vocês vão resolver tranquilamente. Não, vocês vão precisar praticar mesmo, tá? E aí eu já vou elaborar uma lista de exercícios de taxa real e séries pós-antecipadas, antecipadas e com carência, e vou publicar também lá no portal para vocês irem praticando, tá? Isso aqui é só mesmo para eu pegar um aporte ali para explicar, mas não tenho a expectativa que vocês já vão sair daqui conseguindo fazer tudo tranquilamente, não. Vocês vão precisar praticar sim, tá bom? Obrigado. É exatamente por isso que eu estou anotando tudo, porque aí depois eu venho e vejo semelhante, porque às vezes eu nem lembro como interpretar exatamente o problema. Até porque a videoaula, às vezes, você demora muito tempo para poder assistir tudo de novo, né? E se você tiver uma receitinha ali, um passo a passo, facilita bastante na hora de pegar e aplicar. Mas, pessoal, assim, eu vou encerrar esse conteúdo hoje aqui, tá? Eu assim, eu tô passando as coisas meio devagar, porque na última aula, minha mãe estava assistindo televisão aqui na sala e ela falou que eu falo muito rápido. Ela falou assim, meu filho, eu não consigo entender o que você explica, você fala muito rápido. Aí eu pensei comigo, poxa, minha mãe está há 40 anos sem estudar, se eu conseguisse também, assim, né, com que ela entendesse tudo, assim, seria um mestre mesmo em poder ensinar tranquilamente. Mas eu me serviu como crítica, né? Então, assim, tô tentando diminuir um pouquinho o ritmo, dar mais oportunidade de vocês fazerem as coisas ali comigo, né? Tô tentando ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo na hora de falar também. Vai, professor. Mas Você tá não de é parabéns, porque eu já fiz essa matéria, eu estudava no IFES, eu vim de transferido porque eu mudei de cidade. Mas não sei se era professor ou o que era, eu fiquei na matéria justamente por não entender, aí chegava na hora da prova, eu ficava, o que eu estou fazendo? Eu estou realmente aprendendo com você. Isso daqui é importante você se dedicar até um pouco a mais, porque isso daqui transcende a questão acadêmica, né, da faculdade. Isso daqui é o nosso dia a dia, gente. É impressionante como a gente tem muitas oportunidades de ter um ganho financeiro se a gente souber negociar direito, mas saber negociar, você tem que saber trabalhar com juros. Se você não souber trabalhar com juros, você fica tomando decisão no escuro. Então é importante essa matéria para o nosso dia a dia mesmo, entendeu? Pessoal, eu vou abrir agora aqui então para as dúvidas a respeito do trabalho. Por favor, quem estiver aí pode já iniciar, que eu abro aqui a atividade e eu tento explicar sobre a atividade mesmo aqui. Opa, tirar a dúvida da atividade, tem que entregar amanhã. Pode ser, sem problema nenhum, Lucas. Qual é a atividade é o trabalho, então, do primeiro bimestre, né? Isso, exatamente. O que Deixa acontece? Eu fiz Pode tirar já as dúvidas? Deixa eu só abrir aqui para eu seguir qual é o exercício, para eu entender o enunciado direitinho. Beleza. Acompanhar um momentinho só, por favor. Estou abrindo aqui. Uhum. Está aqui. Está ainda para liberar o mouse.
Espero que esteja já carregando aí para vocês, já tenha carregado. Tá aparecendo. Tá? Qual é, Lucas, se você quer tirar dúvida? Sobre qual? Então, eu fiz a questão 1, primeira questão, né? Fiz uma lista de Lucas, eu não tô te... compra bem simples, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5. E coloquei um. Não pode falar. Não, Lucas, é que eu não tinha te ouvido no início. Oi? Você estava falando que você fez uma lista bem simples, não é? Eu coloquei 10 itens e os valores bem aleatórios. Não coloquei nada parecido com valor de supermercado mesmo. Tá. Não tem problema isso, né? Não tem. Assim, eu não era minha intenção que vocês fizessem pesquisa de supermercado, não, tá? Coletassem valores lá do supermercado. Tá. Assim, eu tenho dificuldade de saber Aí o eu que fui. eu não compro. Joga na internet, pesquisa lá mais ou menos o valor, coloca lá, até porque eu não vou fazer uma aferição desse valor, se ele é de fato isso mesmo ou não. Pelo contrário. Aham. Aí eu fui e até dá um total de 580. Aí essa parte aqui do problema tá aqui, elabora uma lista e tal, neste mês de abril, que totalize aproximadamente o valor de março. Determine o valor das parcelas quinzenais que ela teria que pagar, teria que pagar. A quantidade de parcelas poderá ser determinada por você, não ultrapasse 10 e seja superior a 4. Apresente o valor das parcelas em juros simples e compostos. O que acontece? Essa questão aí, eu acho que ela é bem parecida com a questão 3 daquele outro exercício. Eu tenho que fazer esses 36% capitalizados semestralmente, certo? Isso, que vai dar 18% ao semestre. Isso, então tá certo. Aí eu fui e fiz, que é 36 dividido por 2, né? Aí joguei naquela fórmula do isão, do I maiúsculo, né? Deu um valor aqui. Aí esse valor do isão, eu joguei na fórmula do PMT. Eu peguei Só uma dúvida, a Lucas. prestação é igual o valor de 580. Tá, só um Pode ponto. falar. Quando você pegou essa taxa de 18% semestralmente, é a nossa primeira efetiva, né? 18% semestral. Como é que você fez para achar a taxa quinzenal ou você achou uma taxa mensal? Aí você pensou bonito. Na realidade, eu não... Para achar os 18%, eu acho. Eu fiz a conta aqui, eu dividi, porque no semestre dá 12 quinzenas, aí deu 1,5. Desculpa, no semestre dá 18%, né, Laura? 18%, só que aí tem 12 quinzenas dentro de um semestre. Aí você dividiu por 12. Eu dividi por 12. Não, Laura, nesse caso é de efetiva para efetiva. Aí de efetiva para deu eco aí. E quando é de efetiva para efetiva, então quer dizer, eu estou saindo de uma efetiva semestral para uma efetiva quinzenal. Aí tem que ser por equivalência, aquela fórmula do isinho, do isão. Aí esses 12 que você vai utilizar é no N dessa fórmula do isinho. Então, você vai achar uma taxa menor, né, que é quinzenal, você vai colocar, né, que seu izinho é igual a 1 mais 0,18 elevado a 1 dividido por 12 menos 1. Aí você vai achar essa taxa quinzenal. Tá. Tá. Então eu tenho que fazer... Nossa, eu ia entregar super errado 12, o trabalho. então. Eu também. Não, algumas pessoas até estavam perguntando no início, professor, eu acho 18% semestralmente e depois eu faço por equivalência e acho a mensal. Sim, falei, tá certo. Você vai por equivalência da semestral, você acha a mensal. Eu só não tinha me dado conta, né, de que eu estou pedindo no exercício é quinzenal, não é mensal.
que ela vai pagar quinzenalmente as parcelas dela. Então, a frequência de tempo é quinzenal, não é mensal. Eu fui maldoso quando eu fiz esse enunciado aqui, tanto que logo depois eu mesmo Verdade, porque tinha posto que eu nenhum exercício com vocês eu coloquei quinzenal. Mas a forma de aí no caso coisa. a gente vai achar mensal e aí divide ou Se você achou mensal, você vai também aplicar a equivalência depois, né? Que tá. o seu N vai ser igual a 2, né? Porque um mês tem duas quinzenas. Não, quem fez direto do semestre para o quinzenal, o N são 12, né? Porque o semestre tem 12 quinzenas. Agora, Então vamos fazer não, direto. professor, eu fiz só mensal e eu entendi que fosse mensal, não entendi que fosse quinzenal, já está tudo pronto, vou entregar aqui. Eu vou ver se toda a sua linha de raciocínio está tudo certinho e tal. A penalidade vai ser muito pequena, tá? Tá, você vai considerar também. Sim, vai ser muito pouco que eu devo penalizar. Então, assim, aí vocês avaliam o que Nossa, eu vou é melhor para pensar você. aqui. Não, eu tenho condições de pegar e revisar, e colocar tudo ali quinzenal. Tranquilo. Não, não tem condição, a penalidade vai ser pequena. A 3 é baseada na 2, né? No valor da 2. É uma sequência, na realidade, isso mesmo. Eu entendi. E é Amor, justamente... fala alguma coisa aí. Fala, Rafael. Então, essa questão 3 é o que a gente estava discutindo, né, sobre antecipar parcelas. E nesse caso aqui, você só tem que pegar e ficar atento, alguns alunos eu até respondi isso no WhatsApp, é que ela, assim, vocês vão escolher, né, entre 4 e 10 parcelas, né, que ela vai dividir quinzenalmente. Mas, quando ela paga a segunda, ela quer quitar as demais. Então, quando você trouxer, né, do FV para o PV para o período 2, e depois eu posso somar todos no 2? Então, professor, pode. Só que você não pode somar a do próprio 2, a originalmente do próprio 2, porque ela foi paga, né? A Selma pagou a segunda. Então, quando ela pagou a segunda, no segundo mês, naquele mesmo dia, ela não tem dívida mais para o segundo mês. Aí vocês vão trazer as outras, né? Digamos que eu tenha feito 6 parcelas. A 6 para a posição 2, a quinta para a posição 2, a quarta para a posição 2, a terceira para a posição 2, e a 2 já for paga, ela já estaria ali também. A única coisa é que quando você for somar todos esses em cima do 2, você não pode somar o valor da própria 2, porque ela pagou nesse dia já a 2. Entendi. Deixa eu só voltar aqui nessa fórmula do izinho e do isão. No caso aqui, o izinho seria o 36%? O izinho, ele, nesse caso, é um izinho assim, de semestre para quinzenal. Então, como é que seria esse? Tá. Aí seria... O izinho é uma incógnita. É a taxa menor, o izinho é o I minúsculo, quer dizer que o que você está querendo encontrar entre duas frequências de tempo, você quer encontrar a da menor frequência de tempo. E entre semestre e quinzena, quer dizer que o izinho representa a quinzena, porque semestre é o isão, que é o período de tempo maior. Tá, entendi. Porque a fórmula é 1 mais I, pode ser o isão ou o izinho, depende, né, o que você está querendo encontrar, elevado a N somente quando você quer encontrar o isão, você quer encontrar um período maior, então é só elevado a N. Agora, quando você quer encontrar um período menor, que é o izinho, aí é 1 dividido por N, menos 1. Entendi. Acho que é porque Essa a gente fórmula, mudou muito ela. eu coloquei ela também, disponibilizei ela para vocês dentro das fórmulas. Quer ver? Eu tenho como projetar aqui rapidinho. Tá aberto aqui o arquivo. Você tá? Então, lá em juros tem lá equivalência de taxas lá no meio daquelas fórmulas todas, tem lá Aí dentro de equivalência tem o I minúsculo e o I maiúsculo. I minúsculo é quando você quer achar a taxa do tempo menor. E o I maiúsculo é quando você quer achar a taxa do tempo maior. Então, digamos assim, se você tivesse quinzena e quisesse saber semestre, aí é a fórmula do Izão, do I maiúsculo, você quer encontrar do período maior, não do período menor. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Sim, a respeito aqui do trabalho, mais alguma dúvida? Algum ponto aqui? Eu tenho mais dúvida. Sim. Pessoal. Em relação
Oi, Lucas, não estou te ouvindo. Em relação ao cálculo, em relação ao cálculo com juros compostos, é essa fórmula aqui do PMT igual PV, aí cochetes 1 mais I elevado a N e tal, sobre os valores, e para achar a fórmula para achar em juros simples, porque no exercício em juros simples e compostos. Sim. Então, aí Tá? é o seguinte, em juros simples, o que acontece? Eu vou... deixa eu pegar e projetar aqui. Rafael, um momentinho que eu já te explico. Eu fui meio doido. Eu peguei o juros simples aqui. Eu peguei fui por uma lógica que eu pensei, joguei o PV de 4. Lucas, cortou o seu áudio, não entendi mais no final que você havia falado, não. Mas a ideia é o seguinte, olha só. Com essa fórmula aqui, eu calculo os juros total. Então, juros simples, eu estou falando, tá? Eu calculo aqui os juros total. Então, digamos que eu tenha lá 7 parcelas, né? 7 parcelas de uma dívida de, digamos, R$700. Eu tenho uma dívida de R$7, quero descobrir quanto é que seria o valor de cada parcela dessa dentro de juros simples. Então, assim, sem juros, cada parcela seria 700 dividido por 7, R$100. Ok? Se não tiver juros, Sim. eu vou pagar 7 vezes de 100, que eu pago a minha dívida de R$700. Não, mas tem juros. Tem juros de quanto? Então tá, vamos colocar aqui. Com juros de 10%. Não estou colocando a frequência de tempo, porque isso não importa, né? Então, assim, juros de 10%. Então tá. Então, ou seja, minha parcela vai ser mais do que R$100. Mas vai ser quanto a mais? Eu posso usar essa fórmula aqui para descobrir qual vai ser o juros total que eu vou ter que pagar para esse negócio aqui. Opa! O juros total para isso daqui vai ser igual o meu capital inicial ali, R$700, um juros de 10%, e são 7 parcelas. Então, em cada uma vai ter esses juros ainda ali. Então, qual vai ser meu juros total? 700 a 10% vai dar 70, né? 70 vezes 7, 490, né? Ou seja, aqui eu vou ter R$490 de juros. Quer dizer, então, que o final, a minha dívida total vai ser não só 700, mas 1.049, porque 490 serão de juros. Então, ou seja, esses juros é para o meu período todo. Então, eu vou pegar e dividir esses juros aqui para 7 meses. Porque ele é o meu período todo, é o meu juros total que eu vou ter que pagar ao final da minha dívida. Então, vou pegar agora esse 490, divido ele por 7, e isso daqui vai dar R$70. Então, é R$70? É isso mesmo, né? R$70. Então, quer dizer que a minha parcela vai ser igual aos R$100, caso não tivesse juros, mais R$70, que é do juro simples, que eu vou ter que pagar. Então, R$170. Isso aqui é que eu pego e vou aplicar. Mas, Alessandro, assim, eu quero pegar e ver dentro da minha parcela, né, assim, que eu vou fazer com que isso daqui vá gerar os meus R$70. Os juros não é de 10%? A minha parcela, porque eu quis fazer do montante, do valor total da minha dívida. Mas se eu quiser fazer dos juros em cima da minha parcela já direto, eu posso fazer também, sem problema nenhum. Eu posso colocar aqui, parcela, juros sobre a parcela. Ou prestação, né?
Então, ou seja, minha prestação sem juros é de R$ 100. Eu sei que é de 10% o valor que eu vou ter que pegar e pagar, né? Não, minha linha de raciocínio aqui está equivocada. Minha linha de raciocínio está equivocada. Eu tenho que pegar e fazer o seguinte, 100 aqui, só que eu tenho uma parcela unitária, que eu estava querendo já trazer o valor fechadinho aqui da parcela, mas eu teria que fazer o seguinte, R$ 100 mais os juros de 10% de uma parcela, que seria o quê? Os R$ 700 vezes a minha taxa, que é de 0,1. Aí aqui eu vou ter a minha parcela com os juros dela, mas é os juros só dela, não é os juros de todo o período, não. Então isso aqui vai dar os 100 mais 700 vezes 0,1, 70, que vai ser igual a R$ 170 também. Então, ou seja, eu posso fazer via os juros total do período, que dá R$ 490, depois eu faço sentido contrário, divido essa quantidade de juros aqui em 7 vezes, que eu acho que é R$ 70, e somo com a minha parcela. Ou eu vou direto na minha parcela. Pago R$ 100, os juros é sempre sobre o capital inicial, né? Então, ou seja, R$ 700 aqui vezes os 10%, então cada uma parcela vai ter um juros de R$ 70. Então, meu valor aqui é R$ 170. Entendi. É porque o que eu estou colocando aqui Achei essa, na parcela, não é sobre a parcela. eu achei essa última forma que você falou aí mais simples para entender. Assim, é porque você tem, se você pegar o montante, o seu capital inicial, esses R$ 700 aqui, duas formas para você pegar e chegar aos juros. Os juros de cada parcela, você vai pegar o próprio percentual e só multiplica por ele, que você acha quanto que vai ser os juros em cada parcela daquela, ou você pode achar o valor total de juros que esses R$ 700 vai render, que é esse caso aqui, e depois você faz o sentido contrário. Divide ele, né, pelo número de parcelas, que você vai saber quanto você vai ter que somar em cada parcelinha daquela. Mas, de fato, direto na parcela é muito mais rápido, né, para você calcular. Lucas, posso passar aqui para outra dúvida? Pode sim. Posso. Rafael, como é que passar as parcelas para trás, não é? Esse processo, Rafael, de trazer ela para a minha esquerda, que é trazer para trás, a gente chama de descapitalização, é tirar juros. Então, como é que eu faço para poder descapitalizar valores, né, que estão lá na frente do meu fluxo, trazê-los para trás, descapitalizar? Aí a gente vai pegar e, primeiro, dentro do... Você quer saber dentro de juros compostos ou juros simples? Tá, dentro de juros simples é muito tranquilo, porque você viu aqui que eu acrescentei os juros dentro de cada parcela? Se eu fizer o contrário, eu tenho que tirar aqueles juros. Então, ou seja, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, R$ 170, se eu quiser saber sem juros, então, descontar os juros, descapitalizar. Juros simples, né? Aqui eu vou pegar, então, o meu valor futuro, meu FV, menos, vou fazer o quê? Que é o meu montante lá, meu PV, multiplicado pela minha taxa de juros, multiplicado por I. É isso aqui que eu vou fazer em juros simples, para poder tirar os juros. Então, nesse caso aqui mesmo, para eu descapitalizar, seria igual... Meu FV não é a minha prestação, nesse caso está sendo a prestação, né? R$ 170 menos. Aí eu coloco aqui, ó, 700 vezes 0,1. Então, isso aqui vai ser igual a R$ 170 menos 700 vezes 0,1, 70. Isso aqui vai ser igual a 100. E aí o bom em juros simples é que todos são iguais em todos os períodos. Ele não tem diferença de trazer, né, um outro valor, tal. Ele não vai ter esse problema nenhum.
R$ 170 lá do último, eu trouxer para cá, ele vai vir como R$ 100. Entendeu? O anterior vai vir como R$ 100, o anterior vai vir como R$ 100, os outros virão todos como R$ 100. Eles não vão virar, um vai vir como 100, o outro vai vir como 93, o outro vai vir como 80 e pouco. Não, todos virão como R$ 100, todos virão com os mesmos valores. Juros simples, o bom é isso. Eles são valores uniformes, eles são iguais. Os juros é igual em todos os meses, consequentemente, o valor da parcela, quando eu tiro os juros, é tudo igual. Juros compostos, não, é totalmente diferente de juros compostos. Mas juros simples é muito tranquilo. Agora, em juros compostos, para eu poder movimentar eles para trás, descapitalizar, aí eu tenho que achar aqui, então, a minha fórmula do meu valor presente. E aqui, ó, é o que eu terei que fazer. Esse FV é cada valor que está lá na frente que eu quero trazer para trás. Então, cada valor daquele eu vou substituir aqui. Lembrando, se for prestação que eu estou querendo trazer para trás, a gente já tem uma fórmula de PV para prestação, que eu coloco o valor da prestação aqui, substituo nesses cálculos e eu acho, então, um valor já único de todas as prestações que eu movimentei. Esse N aqui é a quantidade de prestações que eu estou querendo trazer para trás, descapitalizar. Então, coloca a quantidade de prestações que eu quero descapitalizar e já descapitaliza tudo de uma vez só e eu já acho esse PV aqui. Agora, se eu quero pegar um a um, valor a valor e descapitalizar e movimentando ele para o período que eu quero, aí eu tenho que usar essa fórmula aqui. E cada valor vai ser substituído aqui no FV. Aí, Rafael, na hora de fazer, se tiver alguma dúvida e tal, me manda lá a dúvida especificamente qual cálculo você está tentando fazer e tal, que eu tento pegar e te responder. Sim, pessoal. Eu coloquei lá para o dia 8, né? É amanhã, né? Eu vou ler os memorandos, mas eu acho que eu posso passar para o dia 10. Então, há uma possibilidade de eu... E isso que eu ia falar com você, professor, se tinha como você adiar um pouquinho a data para a gente conseguir fazer melhor. Eu, no meu caso, né? Tá, dia 10 é domingo, então eu vou lá no portal, vou ajustar a data para poder receber lá, vocês poderem registrar no portal até o dia 10, então, domingo à noite. Bom? Beleza, obrigada. Obrigado a você. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa? Professor, Pois não. eu fiz dessa forma aí que você falou, dos juros simples lá, da questão 1 e 2. Aí surgiu uma dúvida porque com juros simples o valor da parcela ficou maior do que juros compostos. Pode acontecer isso ou eu fiz alguma coisa errada? O juro simples, o valor da parcela, sempre que for, depende do período, tá? Isso daí eu precisaria mais de tempo para explicar para vocês. Dentro de período de um ano... Não. Eu só queria saber se podia acontecer. Para mim, geralmente é o que? Não, vai ser menor. Não. Eu tenho na cabeça isso. Eles são iguais. No período 1, eles são iguais. E dependendo da frequência de tempo que eu estiver trabalhando, então, assim, ano, eu estou um com ano, outro eu estou trabalhando com mês ou com bimestre, menor do que ano, dá essa distorção. A gente não pode afirmar que sempre os juros compostos vai dar mais do que os juros simples, não. Mas eu vou tirar uma aula para a gente poder simular e vocês calcularem e verem como é que se enquadra em cada situação quando o juro simples se torna maior do que os juros compostos. Quando é o período 1, sempre igual, mas nas outras situações, como é que se comporta isso daí? Eu vou separar uma aula para a gente poder expressar isso melhor. Não, beleza. Só fiquei com receio disso aí. Não, acontece assim. Pessoal, se vocês não tiverem mais nada, só vou desconectar aqui. Hoje está gravando a aula, graças a Deus, para poder publicar lá e vou alterar no portal a data de entrega. Mais alguma coisa? Beleza, professor, obrigada.
Então tá ótimo. Obrigado a vocês pela atenção, boa noite, bom descanso, até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Valeu.